Olá pessoal, eu vou estar iniciando aqui nesse vídeo o estudo sobre microcontroladores produzidos pela Microchip da família PIC, né? É, Inicialmente aqui com o grupo aí dos 16F, mas que a ideia é que a gente possa estar observando aí o comportamento e a operação desses microcontroladores de outras famílias e de outros fabricantes. O objetivo maior desse vídeo, nesse primeiro momento, é a apresentação de duas ferramentas para o domínio da linguagem Assembly, para que a gente possa fazer o controle e a gravação desses microcontroladores. De antemão, né, a gente precisa conhecer da estrutura interna, dos hardwares que ele pode controlar e de como ele faz esse controle, assim como os recursos internos que são disponíveis por por esses dispositivos. Eu vou ter aí de vez em quando dar uma pausa, porque eu estou fazendo uma operação aqui com duas telas, e na verdade eu tenho uma só, estou fazendo um arranjo aqui de telas, para que a gente consiga ter aí a melhor experiência nesse vídeo, sem ficar fazendo muitas manobras aqui eletrônicas, né? Então eu vou precisar de que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque em alguns momentos eu vou dar uma fugida aqui no vídeo para que eu possa fazer esse ajuste, né? Essa operação. Então eu vou aqui, eu vou mudar aqui para acessar a tela onde eu estou com o meu ambiente de operação. Só um instantinho, eu vou mudar aqui. Aqui, beleza. Pronto. Esses dois ícones aqui, são do MPLAB, versão 892, e o do Real Peak Simulator. São dois dos programas que nós iremos nos dedicar para compreensão da programação desses microcontroladores. O MPLAB versão 892 é o compilador. O compilador é onde nós iremos gerar o nosso código assembly, né? Apesar de nós conhecermos bastante da estrutura, para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa conhecer bastante da estrutura do microcontrolador, mas a gente não vai programar em binário, porque aí seria realmente loucura, a gente usar bits aqui para programar. Então a linguagem Assembly, ela permite de uma maneira mais amigável a gente criar, por meio de códigos padronizados, o nosso programa, que logo no ato da gravação, ele vai ser convertido em hexadecimal e futuramente convertido em binário. Então o compilador ele vai ser o ambiente onde nós iremos gerar o nosso código de programação, código ágil. Ele vai fazer uma avaliação dos erros de sintaxe, né, o erro de programa mesmo, da programação, mediante a não funcionamento de alguma estrutura interna. Então ele vai fazer essa correção. Lembrando que erro de sintaxe o compilador corrige e erro de lógica o compilador não corrige. Se você está esperando que algo aconteça, você tem que saber exatamente os recursos que você vai ativar para que aquilo aconteça. Um simples acendimento de LED ele precisa de conhecimentos para que no final esse LED acenda. E a gente vai chegar nesse ponto. Nesse primeiro momento, o objetivo é conhecer das ferramentas, então esse aqui é o compilador, é o ambiente onde nós geraremos o nosso programa. Ele tem alguns menus, tem muitos menus aqui para serem explorados, mas a gente vai trabalhar basicamente em cima de dois menus principais e um secundário, além como pequenas configurações em outros menus. Então esse menu file é um arquivo, é o menu arquivo. Esse menu é para a gente gerar o nosso código fonte, é o nosso ágil. Porém, o MPLAB ele trabalha na gestão de projeto, ok? Então, antes de você criar um código fonte, você deve criar um projeto. E nessa versão 892, que foi a versão que eu achei mais interessante, porque ela é a base para todas as versões anteriores, né? É a versão mais atual de um layout
do compilador. A versão MPLAB X já é uma versão futurística, uma versão que já tem recursos até melhores e maiores, porém o layout é totalmente diferente. Então essa versão aqui, ela é muito parecida com todas as versões anteriores do compilador. E aí, como a gente tem uma base, né, que ela usa um layout mais antigo, uma versão mais antiga, é interessante que a gente conheça, pelo menos até essa versão aqui, ó, a gente conheça essa versão 892. E aí a versão X fica mais uma situação mais à frente. Então, como eu falei, o compilador ele vai trabalhar em cima de projetos esses que vão gerenciar arquivos, ok? E nesses arquivos, são arquivos que fazem parte tanto para nosso uso, que é o próprio ASME, onde a gente vai gerar os códigos, como o uso do gravador, que o compilador ele não é o gravador. O compilador ele só gera o código e no final converte esse código em um arquivo que vai ser injetado na memória. Mas esse ato de injetar na memória ele é feito pelo gravador, que não é o compilador. O compilador, como eu falei, ele vai gerar o programa, pela gente, em código assembly, e vai converter no final, dando tudo certo, ele vai fazer essa checagem, essa varredura por erros, e dando tudo certo, no final ele vai converter em um arquivo hexadecimal, o arquivo hex, né, o arquivo hexadecimal, que vai ser o último estágio já em hexabinário, né, para que o gravador receba esses dados do programa que a gente gerou, e aí sim, em hexa/binário, vai injetar esses dados lá no microcontrolador, através de hardware específico. Lembrando que o microcontrolador, para ele receber uma programação, ele precisa de ter um hardware específico, ele precisa de um gravador, não só um hardware, né, mas um software e um hardware específico, além, óbvio, do compilador. O compilador, então, ele é o ambiente onde nós iremos gerar o código hexa. E no final vai gerar o código ASME, correção. E no final o compilador gera como produto o hexa, que é o último estágio para que possa ser lançado lá no gravador, e o gravador então vai fazer a gravação na memória de programa lá do PIC, ok? Então, como eu falei, 3 menus principais: o File, o Project e o Window. Dentro dos outros a gente vai dar uma leve passada. O File, ele vai efetivamente ser o menu onde a gente vai trabalhar com o nosso assembly, ou seja, o código que a gente vai criar. O project ele vai criar o projeto, vai fazer gestão do projeto. E é aqui também que ele vai fazer a compilação desse projeto, ok? Para fazer tanto a verificação quanto a geração do hexa. E o window é onde vai melhorar a nossa apresentação visual. À medida que a gente for utilizando, a gente vai ter uma experiência melhor. Eu vou fazer aqui rapidamente a criação de um projeto, só que eu vou usar esse Project Wizard, que ele já facilita bastante a nossa vida. Ele vai criar um projeto orientando a gente como faz a criação. Então, uma vez aqui, ó, a gente vai clicar em o nosso Next, avançar. Ele já diz aqui o dispositivo que a gente vai usar. Eu vou usar, por padrão aqui, esse 16F877A. Não foi eu que coloquei, tá? Ele colocou, mas eu posso selecionar qualquer um outro, beleza? Então vou usar aqui o 16F877A, vou clicar em avançar. Perceba que ele vai guiando bem, ele já fala aqui de uma preparação aqui de como... Esse aqui seria o que vai gerar o hexa, né? E o local de instalação onde ele está, ok? E aqui basicamente é o nome, né? É o local onde a gente vai salvar esse projeto. Então eu vou botar aqui na área de trabalho mesmo. Eu vou botar aqui pela data de hoje, 04/05, e vou botar aqui o nome desse projeto como hoje. Aí eu vou salvar esse projeto. Ele vai salvar aqui, ó, o projeto ele tem uma extensão MCP, vai estar na área de trabalho. E o interessante, como eu falei, o guiado é legal, que ele já faz todo um processo de lembrança para nós, né? O projeto em si, ele não tem arquivos
criados nele. O projeto ele só cria o NCP. Ele fica esperando que você coloque o ASME. Se você tiver algum hexa, você vai colocar esse hexa lá. E aí esse aqui é o momento onde você, se você já tiver um código, você adicione para esse projeto. Lembrando que o processo de compilação ele só é executado mediante um projeto. Não adianta você ter um código ali, vou compilar esse código, quero ver já gerar o hexa. Ele não vai gerar. Ele só vai gerar mediante um projeto já criado. E aí você vai adicionar esse ASM nesse projeto e depois você vai rodar. Mas como eu falei, nesse momento eu não vou criar o ASM, então eu vou só criar o projeto mesmo. E aí já vai dar aqui ó, algumas informações de onde está o projeto, tá, o nome do projeto, a gente dá o concluir. E olha aí, já abre aqui na nossa tela duas janelinhas desse projeto criado. Ó. Observa que ele tem um conjunto de pastas onde os arquivos vão estar aparecendo aqui embaixo. Arquivos que pertencem a esse projeto. Ok? Nesse momento não tem arquivo nenhum. Se eu der o bootdown não vai rodar, não vai rolar nada. Mas eu vou criar um novo arquivo só para que a gente possa entender melhor. Eu posso adicionar já um novo arquivo no projeto. Olha que maravilha, né? Eu já crio adicionando a esse projeto que já está aberto. Observando que quando a gente tem um projeto aberto, ele aparece aqui na barra de títulos, ok? O nome do projeto. Então eu posso adicionar direto. Eu vou criar um novo. Eu vou criar um novo por fora do projeto. Só para a gente entender que a operação de adicionar um novo ASM ao projeto. Então o projeto já está criado, agora eu vou criar um ASM, né, o meu código assembly. O código assembly, eu vou começar a digitar, e vocês vão ver que está em preto aqui, né? E não vou nem concluir aqui essa digitação, mas eu vou salvar esse ASM, esse arquivo ASM. Então eu venho aqui, lembrando que no file, eu vou fazer operações, todas as operações praticamente, elas vão estar orientadas ao ASM que está sendo criado. Nesse momento, nem título ele tem, ok? Então, eu não posso esquecer de salvar, eu vou em File e Save ou Save As. Como ele não está salvo ainda, quando eu der um Save, ele vai fazer a mesma operação. E o Save As é o salvar como. Então, se eu já tiver salvo, eu vou clicar em Save. Esse arquivo já tem nome, já está em local, eu não salvei em lugar nenhum. Então, aqui nesse caso, eu vou clicar no Save As para dizer o local onde eu vou salvar, nome e tudo mais. Então, eu vou botar aqui também com a data de hoje, 2024/07/05. Vou botar o nome de sugestivo também de hoje. E vou deixar também na área de trabalho, ok? Salvar aqui o ASM. Ora, agora, na barra de título do ASM, ele já está com o nome de hoje. E interessante que as estruturas de código, aquilo que ele entende como algo que é referência na programação, olha, isso aqui é uma estrutura de include, é uma diretiva, né? Ele já deixa como azul. Mais à frente, quando a gente usar os recursos para programar, a gente vai ver como é que formata esse include, né? E também tem aqui a diretiva list, aí os códigos, né? BSF, o que ele reconhece, ele já coloca em azul, mas aquilo que ele não conhece, ele dá um vermelhinho aqui, tipo, cara, eu não sei o que é isso. Pode ser até um label, né? Mas eu não sei, eu não reconheço como estrutura. E agora perceba o seguinte, esse arquivo ASM que eu criei, eu vou dar um salvar aqui, ok? Save. Agora eu posso usar o save. Se eu clicar em Save As, ele vai salvar como? E aí ele vai criar um novo, ele vai fazer uma cópia, por exemplo, ó, se eu deixar esse nome, ele vai perguntar se eu quero sobrescrever. Mas se eu mudar aqui e botar mais coisas, ele vai fazer uma cópia com esse nome que eu estou salvando aqui as alterações, ok? Não é o meu objetivo, o objetivo aqui é só salvar. Salvei, ok? E eu preciso então vincular esse ASM ao meu projeto. Porque se a gente olhar aqui, ó, não tem nada dentro desse projeto, nenhum arquivo criado. Mas eu já comecei a digitar um hoje. Eu vou fazer então a adição. Eu vou clicar aqui em Project e add files to project. Eu posso também criar add new file to project. Se eu botar add new file to project, eu vou criar um novo arquivo hexa
para esse projeto, mas não é isso que eu quero. Eu não quero criar um novo, eu já tenho criado, eu já criei esse agora. Então eu vou adicionar arquivos ao meu projeto. Vou adicionar aqui, ele já jogou aqui na pasta da escritório, porque é a pasta padrão onde o meu projeto foi salvo, ok? E ele já reconheceu, olha, eu tenho um Asm aqui. Interessante que, ó, ele já bota aqui, ó, nesse momento, ele pode botar lá. Você pode até botar os outros, ok? Que são arquivos que pertencem ao projeto. Mas o principal é o Asm, que é o que a gente digita, né? É o código que a gente digita. Então, a gente vai clicar em abrir. Aí ele, ó, reconheceu que já tem um código fonte aqui, esse código fonte que a gente acabou de digitar. Então está adicionado aqui o nosso projeto. Nesse momento, à medida que a gente tem um projeto, tem um código fonte adicionado ao projeto, até alguns recursos que não estavam habilitados passam a estar habilitados. Eu posso fazer a criação desse novo projeto ou abrir um novo projeto também por esses ícones aqui, ok? Se eu clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, ele vai criar um novo. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma pastinha procurando um Asm que eu quero que ele abra. Mas no nosso caso, a gente já fez lá para o File New, ou a gente também podia usar o File Open. E como eu falei, para facilitar, se a gente tiver zeradão mesmo, a gente vem aqui, ó, add New File to Project, que aí ele vai criar um novo arquivo, já direto em cima, ou correção, ele vai abrir aqui isso mesmo, ele vai criar, aqui ó, tanto que a opção aqui ó, é o salvar, então a gente vai digitar aqui o nome do arquivo, a gente vai salvar, ele vai botar esse novo arquivo lá dentro da pasta do projeto, lembrando que a pasta do projeto vai carregar todos os arquivos lá, ok? Interessante é isso, que ele vai carregar todos os arquivos que pertencem ao projeto. Então esse MCP, o MCS, o ASM, quando a gente debugar, ou quando a gente der a compilação, ele vai jogar o Hexa aqui dentro. Essa parte vai ficar cheia de arquivos vinculados a esse programa. Só para a gente ter uma ideia, né? Depois eu vou mostrar aqui. Aqui, ó, vou abrir um aqui. Ó, um arquivo que já foi criado anteriormente. Tudo bem que tem vários projetos aqui criados. É só a gente olhar pelos MCPs, né? Tem 2 projetos aqui, 2 MCPs, e a gente vê esse montão de arquivos criados. Sendo que o Hexa é que no final vai ser lançado para o gravador. Ok? Não é o Asm, é o Hexa que vai ser usado para o gravador. Beleza? Então essa aqui seria a parte do meu compilador. Eu teria botões aqui, ó. Eu tenho a questão aqui do Project Build All, que é para fazer a compilação do projeto. A compilação é o ato de fazer uma verificação de erros de sintaxe que podem fazer com que o meu programa não funcione, efetivamente não rode por causa de erros de sintaxe. Eu lançar um comando em cima de algo que não existe, ou ele já detecta isso, o compilador detecta isso, e ele só gera o Hexa depois de zerar os erros. Então, ele vai indicar o erro, vai mostrar as linhas. Eu vou fazer aqui só para a gente ver. Ele pergunta se a gente, quando a gente dá o build all, né? Ele pergunta se a gente quer realocar para dentro da pasta do programa e tal. Ele tem algumas coisas, a gente bota no absoluto que ele mantém o código, o arquivo gerado lá. E aí, obviamente, né, que a gente não fez nem nada com nada aqui de programação, ele vai entender que tem um monte de erro, né? E aí o interessante nesses erros, ó, é que a gente vai sempre para o primeiro erro, né? O primeiro erro sempre vai indicar os erros, caminhos para os possíveis erros. Às vezes ele apresenta aqui 1 milhão de erros, né, de programação. Mas o primeiro erro, a gente tira erro por erro, né, de cima para baixo, e o primeiro erro ele vai dar todos os detalhes, né? Ele fala, né, não foram encontrados argumentos na linha 1. Lógico, na linha 1 a gente só tem include, não tem... O include ele tem que dizer o modelo, né? Aí depois a gente tem que ir para list, include correção, o include é a biblioteca, list é o modelo, e assim sucessivamente. Não tem nenhum código aqui que faça sentido, então por isso ele dá esse monte de erro. E aí, à medida que a gente vai fazendo a programação, como eu falei, o erro ele vai ser de geral, tudo que ele achar como erro ele vai ser de geral. Então, à medida que ele vai fazendo a programação, a gente vai tirando aí os erros linha após linha, ok? Mas, só para que a gente tenha um exemplo. Como eu falei,
Existe outro menu muito interessante que é o Window, onde ele faz um arranjo das nossas janelas, né? Que fica tudo muito bagunçado. E aí a gente pode fazer um arranjo. Eu gosto de usar título vertical, ok? Onde eu posso trabalhar com meus programas, com o meu programa numa forma visual melhor para que eu possa é, trabalhar mais à vontade, né? Aí eu tenho aqui meu programa, aqui os arquivos estão dentro do projeto, e aqui o build out, né? A resposta do build out com seus erros, né? Aí eu posso usar aqui, ó, num arranjo horizontal, eu posso usar aqui também no arranjo de cascata. Então eu prefiro basicamente vertical aqui, né? Beleza. Óbvio que ele não gerou hexa, porque ele encontrou um monte de erros. Como eu falei, só vai dar certo quando ele der 100% aqui, tá? E aí ele vai gerar o hexa para que eu possa usar o simulador e o gravador. Então vamos lá. Fechando aqui as opções, eu também posso dar o Budial e o Make, que é a compilação, fazer pelos ícones, ok? Esses dois ícones aqui. Agora eu vou falar sobre o meu simulador. Esse simulador ele é um simulador barra gravador, tá? Nesse simulador barra gravador, se ele é um simulador barra gravador, eu não tenho muita opção para ASME, tá? Eu vou ter opção para o Hexa. Lembra que o Hexa já é o binário para que ele possa fazer a gravação. Ele vai pegar o binário para jogar na memória do PIC. E o interessante é que esse simulador é o RealPIC Simulator, tá? Vocês podem baixar. A versão dele é gratuita, de teste, né, de avaliação, 30 dias, né? E essa versão gratuita tem uma série de limitações. O MPLAB versão 892 é a versão free. Lá no site da Microchip você pode usá-lo sem restrição alguma. Mas o RealPIC Simulator é um software proprietário, né, e tem uma versão gratuita de teste e que possui limitações. Quais limitações? Basicamente, você não pode salvar o ASM e você não pode salvar nem carregar. Carregar, você até pode carregar um projeto, mas o projeto ele é criado pelo próprio programa. Então, não adianta você tentar salvar um projeto se você não pode carregar um projeto, você não pode salvar. Então, a única coisa que é permitida a você é utilizar o LoadX, que é para carregar o hexa de um código já compilado, ok? Então, esse hexa ele tem que ser perfeitamente executável. Beleza, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou mostrar rapidamente aqui os menus desse simulador. Então, a primeira situação, né, é o File e o LoadX, e tem duas opções, ou o New, onde ele vai gerar um novo programa, que você não tem condições de fazer alteração, né, mas ele zera praticamente aqui a área de programação, ou você vem em LoadX. O LoadX, como eu falei, dentro dessa parte aqui eu já tinha um programa que eu tinha rodado, já tinha compilado, né? E aí já tinha gerado esse X. Quando eu abro esse programa, esse X aqui, ó, olha o que acontece. Ele carrega o meu programa, o hexadecimal desse programa vai gerar esse programa aqui ainda um assembly já meio que facilitado para programação. O assembly facilitado para programação, ele já exclui as diretivas. Ó, list include não está aqui em cima. Então ele já começa do org 00 e vai até o final, e nem o end tem aqui. O end também é uma diretiva. Ele bota um comentário numa função já mais à parte, verifica que ele nem usa ponto e vírgula. Ou seja, isso aqui vai ser carregado na minha memória de programa, tá? Aqui também tem o opcode, vai aparecer aqui, ó. Isso aqui já seria o hexadecimal gerado por esse código, ok? Para cada linha de programação. E o hexadecimal vai ser carregado na memória de programa, nas posições em que estiverem sendo aqui. É exatamente essas duas colunas aqui que vão ser lançados para o gravador, ok? Aqui o código é hexa, mas é só fazer uma conversão de hexa para binário e esses dados vão ser colocados dentro das gavetas, né, endereçadas aqui. Beleza, gente? E assim, o visual para a gente é isso, mas o visual para o PIC é isso. Então é interessante perceber que esse arranjo é bastante didático, né? Aí a gente tem aqui o mapa da EPROM de dados, né? A gente tem
ou EPROM de programa, né, no caso da memoração da memória do programa. A gente tem o mapa da memória RAM. O mapa da memória RAM. Agora é interessante observar aqui no mapa da memória RAM, é o mapa da memória RAM para este PIC. Então este simulador, como é bastante didático, ele carrega o mapa da memória para mostrar para você, para facilitar a sua programação. Óbvio que você não vai gerar programa nele, mas você pode usá-lo como base para gerar os seus programas. Eu quero saber onde é que está, por exemplo, o registro estado. O status está espelhado em todos eles, ok? No caso aqui do 16F877. Eu não preciso nem mudar de banco, beleza? Mas eu quero saber, por exemplo, onde está o registro porte. Ele está no banco 0, e aí eu não posso esquecer que eu tenho que fazer aquela questão da seleção de banco. E como um excelente programa didático, ele aqui embaixo em detalhes, ele dá mais detalhes sobre o registro especial que eu estou selecionando, né? Por exemplo, o registro status, que é um registro, né, que apresenta lá o estado geral da ULA, e cada bit dele tem uma função, ok? Observa que, como aqui ele é bastante didático, ele já diz o apelido desse bit, né? Então, para um programador que já tenha algum tipo de intimidade com a programação, ele, pelo apelido do bit, né, pelo Z, DC e C, e a numeração que ele representa, ele vai usar, né, o status no bit 2 para saber se houve um resultado 0 numa operação. Né? Então, ele dá esse suporte aí para o usuário, para o programador. Porte B, por exemplo, que é um pórtico que apresenta os pinos de entrada e saída, representa, né, os pinos de entrada e saída. Então ele tem aqui, ó, os valores que estão carregados em cada pino. Inicialmente está tudo zerado. O porte B, o porte C, o porte D, o porte E, o porte A também, ok? Então os registros são de 8 bits e vão aparecer aqui na íntegra. Agora lembra que eu tinha comentado sobre a ligação entre o porte e o registro e o pino. Aqui, ó, quando a gente clica em processo, ele dá o diagrama de pinagem. Então, quando a gente tem lá o RB, o porte B e os pinos, eles estão aqui, ó. RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 e RB7. Então, esses bits do porte B são apresentados aqui como pinos, ok? Eles fazem relação direta. Então, olhou para o mapa de memória, viu o porte B, viu os seus bits aqui, sabe que eles estarão presentes aqui, ok? Nesse caso, tá, todos eles na conexão inicial aqui estão zerados, beleza? E, por último, para finalizar, então, aliás, antes de falar por último, a gente faz uma referência aqui interessante sobre aquilo que eu bato tanto na tecla, né, de que são as informações principais para a gente gerar um programa, ter êxito na programação de um PIC, que é o quê? O mapa de memória, que é apresentado aqui no simulador. O set de instruções, não. O set de instruções, infelizmente, é o único que não aparece aqui. Mas, ok, isso aí já está no nosso sangue, né? O diagrama, o detalhamento dos bits, dos registros especiais, olha, ele aparece aqui, o detalhamento, óbvio que não tão detalhado assim, explicando, mas aparece já os apelidos desses bits, né? Então, se você tem um mínimo de programação, já entende ali um pouco sobre esses registros, uma intimidade com esses registros, você vai poder fazer essa programação aí baseado, olhando para cá, para esses pinos. E o diagrama de pinagem, olha, ele apresenta aqui para a gente o diagrama de pinagem já com as funções compartilhadas, para a gente decidir aí onde a gente vai ligar o que, como vai ligar. Ele também dá aqui, ó, algumas informações relevantes, como arquitetura de 14 bits, a memória de programa de 8K, a memória RAM de 368. São informações que agregam aí sobre o nosso PIC. Sempre lembrando que eu mudei o PIC. Ah tá, aqui já está com o código Hexa carregado, ele não vai permitir mudar. Mas eu mudando o PIC, muda diagrama de pinagem, muda mapa de memória, ok? Então, nesse momento eu estou com um programa carregado aqui, e eu posso fazer, eu não vou fazer ainda a representação exata desse programa, porque o objetivo nesse momento não é esse, é mais apresentar a ferramenta. Mas
Eu não, esse simulador, o interessante dele é que ele não está preocupado em saber se você sabe ligar, se você sabe montar um circuito para fazer a ligação e outra coisa mais. Ele só quer mostrar para você, basicamente, se a lógica que você aplicou ela está fazendo sentido lá no seu hardware. É como se fosse uma base de simulação onde você não vai ligar basicamente quase nada, né? Vamos dizer assim. Basta você indicar o que esse LED vai ser, onde ele vai estar ligado. Óbvio, o LED é uma saída, mas onde ela vai estar ligada? Então, quando você clica no LED, ele vai dar a opção, ó, eu quero selecionar esse LED para colocar no porte B, pino 0, ou porte D, pino 0, porte A. O porte A, lembrando que tem 5 pinos. Então, eu posso fazer a seleção desse LED em qualquer porta, em qualquer pino da porta que eu quiser. Assim como um botão. Um botão, ó, isso aqui é um chave push button. Mas se eu quiser que ela opere como uma chave normal, basta que eu opere como o lado direito. Então eu posso fazer ela ser um push button, ó, eu clico, aperto, ele muda, eu clico, aperto, eu clico, ele muda de estado, soltei, ele muda de novo. Ou uma push button, eu clico no botão direito, ele muda de estado, ele permanece assim, ok? Cliquei de novo, ele muda de estado novamente. Ele só faz uma mudança por clique. É igual a gente, uma chave normal de mudança de estado, né? Um interruptor. A gente aperta, ele muda o estado. A gente vira o outro lado e ele muda o estado de novo. Já o push button, você pressionou, ele mantém, você soltou, ele muda, ok? Ele tem essa característica. Essa chave aqui ela pode ser tanto um quanto o outro. E para selecionar, para mudar aqui qual vai ser o pino e a porta, da mesma forma, eu clico aqui nesse botãozinho, nessa caixinha, e eu faço a seleção. Olha, eu posso usar no porte A, porte B. A gente tem que ter cuidado na montagem do hardware. É o quê? Que a gente não deve, é o quê? É colocar o pino porte A, 0 como entrada e o mesmo porte A, 0 como saída. Isso aí já seria um erro de montagem. Não seria nenhum erro de sintaxe nem de lógica, mas sim de montagem. Eu estou usando o mesmo pino como entrada e saída, e aí não vai fazer muito sentido, né? Então, toda vez que eu for trabalhar com porte, eu não posso esquecer que agora sim, ó, eu vou ter que fazer a referência do porte com o meu programa, ok? Quando eu disser quem é a entrada, aqui, ó, o tris, ó, estou dizendo que todo porte B ele está sendo usado como saída. Então, todo porte B eu posso usar lá LEDs. E aqui, ó, FFH, eu estou jogando um nível alto no tris. Nível alto diz que é entrada. Então, aqui, ó, no anterior, joguei 0 no tris B. Então, diz que todo mundo é saída. Joguei agora FFH, que é tudo 1. No 3D, estou dizendo que todo porte D é entrada. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, qualquer pino do porte D, por exemplo, o pino 0, como é entrada, que vai sim ser usada como um botão de pressão. Ou eu posso usar aqui, aí no caso, como eu falei, né, o porte B, o bravo, né? Porte bravo, eu vou usar aqui, ó, com uma saída, um LED, porte bravo pino 1, porte bravo pino 0, ok? Eu posso usar, nesse caso aqui, 8 LEDs, todo do porte bravo, e eu posso usar também aqui, ó, 8 chaves, todo do porte delta, ok? Não é esse o nosso objetivo aqui, já fazer essa programação propriamente dita, mas é uma introdução à ferramenta, só para que vocês possam perceber. Eu posso usar também simulação de teclado, gerador de sinais, osciloscópios, todos esses itens aí estão disponíveis nesse simulador. Isso evita que eu tenha que comprar esses componentes, ou tenha que ter esses componentes em mãos para eu visualizar um resultado. Então eu posso fazer perfeitamente aí a geração do meu código ágil, e em seguida o meu Hexa, e visualizar aqui na minha barra de LEDs, nos meus LEDs, no meu espelho de 7 segmentos, usar botões para fazer uma entrada desses dados, sem que eu tenha esses elementos no físico, sem que eu tenha essa chave no físico, sem que eu tenha esse botão no físico. Ok, gente? Então esse aí é o objetivo dessa ferramenta. Aí aqui tem mais alguns botões, né? Esse aqui é o botão Run Stop. Esse botão aqui vai fazer com que o meu
meu programa efetivamente roda, eu não gerei nenhuma lógica, eu estou analisando um código que já está criado, nesse não é nem o objetivo, né? Mas, só para vocês verem aqui, que eu já tenho um LED aceso, uma vez que você para, esse LED aqui fica aceso. E, sim, mais um detalhe aqui sobre esse push button é que ele também tem configurações, tá? Assim como o push button, como o LED. Você vai clicar aqui em Pino Select, ele faz a seleção, ou você clicar em Type, ele vai estar normalmente alto, ou seja, nessa condição aqui que não está apertado, ele vai estar mandando nível alto lá para a entrada do pino, porte D, pino 0, ou você pode mandar normalmente aberto, né? Então a condição de repouso desse normalmente 0 aqui, condição de repouso é 0, a condição de salto, condição de alteração, né? A condição de pressão seria 1. Uma vez pressionado o botão, eu estou mandando 1 lá para a entrada do pino porte D, ok, gente? E no caso dos LEDs, eu também posso fazer esse tipo de configuração, ok? Aqui eu faço a seleção dos LEDs e tal, dos pinos dos LEDs. Porém, eu também posso ativar com nível alto ou nível baixo. Depende do que estiver ligado na outra ponta do LED. E eu também posso mudar as cores, né? Que são as configurações principais. Beleza, gente? Então eu vou parar por aqui. Essa é a introdução da ferramenta. Além disso, você tem aqui o botão para carregar, né? Pode ser também por via botão. Essa é uma introdução a essas duas ferramentas, Real Peak Simulator, uma versão trial, né, grátis para testes, e o MPLab é uma função totalmente gratuita, é uma distribuição totalmente gratuita. Essas são as duas ferramentas que vocês poderão estar iniciando aí no mundo de programação em Assembly para os microcontroladores da família Microchip, os microcontroladores PIC, ok, gente? Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Eu vou estar, aí sim, no próximo vídeo eu já vou estar trabalhando em cima de um código. Mas assim, a minha intenção nesse próximo vídeo vai ser mostrar o uso dessa ferramenta mediante um código já criado. Eu vou dar uma leve batida nesse código que já foi criado, e aí eu vou mostrar o simulador respondendo a essa programação que foi criada. Ok? E aí, num terceiro vídeo, eu vou fazer a geração do código do zero, né? Para coisas bem elementares. Mas esse próximo vídeo vai ser para que eu possa fazer a operação dessas duas ferramentas, e o terceiro vídeo vai ser para que eu possa iniciar a geração de um código. Ok, gente? É isso. Como eu falei, né, toda vez que eu tiver que fazer uma alteraçãozinha aqui, eu vou perder um tempinho aqui para poder eu chegar nessa... até para encerrar o vídeo. Então, fica aí a ilustração, espero poder ter ajudado vocês e que vocês possam usar essas duas ferramentas aí com bastante dedicação para conhecer um pouco mais dessa linguagem e desse microcontrolador que pode servir aí futuramente como uma ferramenta aí de trabalho e de resolução de problemas para vocês, tá bom? Espero vocês aí no próximo vídeo.